Bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou Guilherme Brassanini. Eu sou Jorge Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa, que a gente vai falar sobre insônia. Tem tratamento sem medicação, Jorge? Boa pergunta, hein, Gui? E hoje a gente tem uma convidada que vai nos falar com muita propriedade desse tema, que é a doutora Kisley Souza. Ela é especialista em neuropsicologia pelo SNESP, mestre e doutora em ciências com ênfase em medicina e biologia do sono pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp, psicóloga do sono certificada pela Academia Brasileira do Sono, membro do Conselho de Psicologia da ABS, professora nos cursos de pós-graduação do Instituto do Sono e Hospital Israelita Albert Einstein e psicóloga responsável técnica pela SleepUp. Gente, baita currículo, hein? Baita currículo. Para falar desse tema. Kisley, que sensacional ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra. Para mim é um prazer enorme estar nesse time, né? Nesse programa maravilhoso que é sucesso hoje. Estar falando de um tema que é tão importante e um tema que é a minha prática, o nosso dia a dia, e eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês isso aqui. Não, a gente está super animado para falar desse tema, que eu acho que é um tema que pedem muita coisa para a gente, né, Gui? Falar de insônia, porque tá ali na boca de todo mundo e nos quartos de todo mundo, né? E todo mundo vivendo esse problema, né? Eu acho que é um problema que cada vez mais aflige aí a população, né? Eu acho que muito pela nossa vida hoje em dia, né? De agitação, o hiperalerta, né? A gente vai falar bastante sobre isso nesse episódio. E é interessante porque a gente fala de insônia e apneia são os dois principais transtornos do sono aí, com prevalência muito alta na população. E hoje a gente vê que as pessoas estão dormindo cada vez pior, estão dormindo cada vez menos, né? Exatamente. Dormindo mal. E sempre tem alguém aí, porque eu não durmo, porque eu estou dormindo pouco. E a gente sabe que isso impacta diretamente na qualidade de vida e questões até mesmo coletivas, né? Então, Exatamente. com problema de saúde pública, enfim. E quais são os fatores, já começando aí quente, que podem justificar essa mudança nesse padrão e o crescimento da dificuldade para dormir hoje em dia, né? Nesse cenário preocupante. É interessante essa pergunta, Jorge, porque assim, é uma sociedade 24/7. Vamos começar por aí, né? É uma sociedade que não para, uma sociedade que não desliga. E, consequentemente, nós vamos querer também continuar nesse processo de não nos desligarmos, né? Não é só a questão do trabalho, mas a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Então, às vezes, eu falo com algum paciente assim, vamos fazer uma rotina de sono, vamos diminuir o estado, mas eu vou fazer o quê? Não tem que fazer nada. Então, assim, exige uma necessidade, tem uma necessidade social, cultural, de que sempre a gente tem que estar fazendo alguma coisa produtiva, né? Tendo algum resultado físico palpável. E, muitas vezes, eu posso dormir e ser produtivo também. Então, uma sociedade que está cada vez mais com excesso de informação, priorizando menos o sono vai entrando num espaço que, depois eu vejo isso, eu ainda não sinto imediatamente o impacto da falta de sono, a luz, a tecnologia, o trabalho que vai para casa, o WhatsApp que está junto o tempo todo me chamando, a necessidade emergencial de ter que estar respondendo o tempo todo às demandas que vão me aparecendo. Então, a gente vai perdendo tempo e espaço para o sono, né? Um espaço que pode ser prolongado no sentido de aumentar a minha longevidade, de me dar mais qualidade de vida, mas a gente ainda numa mentalidade muito imediatista, muito exigente, faz com que o sono não esteja dentro dessas prioridades, né? Então, a sociedade que vive alerta, que vive se cobrando, imediatista e, consequentemente, não sobra espaço para dormir, porque dormir precisa de espaço, né? E é interessante isso que você falou, porque tem um filósofo super legal, fica a dica aí, que é o Byung-Chul Han, e ele escreveu um livro que é A Sociedade do Cansaço. Exatamente. E aí ele falou algo que me chamou muita atenção, porque eu não tinha refletido sobre isso, né? Porque a gente não descansa por descansar, a gente descansa para no dia seguinte performar, para eu já ter uma atividade. Então, quantas vezes a gente fica em casa sem fazer nada e ele propõe até um exercício? Fique na janela e olhe para o horizonte e veja como tudo ali naquela calmaria. A gente não consegue mais fazer isso, né? Não consegue. A gente se cobra o tempo inteiro. E uma das queixas mais interessantes quando o paciente com insônia ele chega, a gente vai falando sobre isso, mas é exatamente o medo de não dormir, a ansiedade de não dormir, porque ele não vai dar conta do dia seguinte. E ele tem uma necessidade de ter uma performance no trabalho que ele acredita que isso está associado à noite de sono dele.
e não ao excesso de trabalho que ele tem, não à falta de descanso que ele tem em outros momentos do dia e não às atribuições que ele vai tendo. Então, o sono começa a ocupar um espaço para o insônia, né? Como esse espaço, essa dificuldade que vai atrapalhar a performance. Ou seja, não é que eu tenho que dormir porque eu tenho que ter qualidade de vida, porque eu tenho que me descansar, porque eu posso me permitir ter uma noite de descanso. Não. Mas é porque eu não vou conseguir trabalhar no dia seguinte. Esse é o medo disso. Eu tenho que dormir para produzir. Eu tenho que dormir para produzir. Essa é uma questão numa sociedade 24 horas e que também até o lazer é 24 horas, né? Então, eu fico pensando nessa, como você falou, nessa urgência Perfeito, de responder, nessa urgência... E a gente vê isso no dia a dia, né, Gui? Você como colega médico, você quer dizer que é profissional de saúde, psicóloga, e tá ali, o paciente manda uma mensagem e se não for respondida em 3 minutos já perdeu, até não quer mais seguir numa possível conversa com você. Então, essa exigência está fazendo a gente realmente não ter oportunidade de sono, né? Está roubando e colocando o sono também como se fosse a solução de todos os problemas, né? Porque a gente vê assim um indivíduo com insônia e, como você bem pontuou, né? O cara chega lá, não estou dormindo, mas ele não se preocupa o quanto que ele está fazendo coisas do dia. Mas ele põe o sono nesse foco principal, não é isso? Você falou da urgência, e é muito interessante que a urgência ela não é só o trabalho. É a urgência atender o filho, é a urgência atender a vizinha que ligou, é a urgência que eu preciso que o meu chefe me chama, a urgência de atender o marido. Então, eu não consigo parar e respirar. Não, preciso responder agora. Meu filho está chorando, eu sei que ele está chorando, mas eu posso fazer com que ele espere um pouquinho, só para ele lidar com ele também aprender a se autorregular. Eu já tenho que, o tempo todo eu tenho que demandar, eu tenho que resolver aquela emergência, né? Então, assim, isso vai nos colocando no estado e colocando nosso modus de funcionar num estado de hipervigilância, no estado de alerta constante. Ou seja, alguma coisa vai me chamar, eu vou precisar responder. Eu vou precisar dar conta daquilo o tempo inteiro. Então, é uma mente que está ligada no 220 e que ao chegar ou aproximar o horário de dormir, eu continuo nesse modo, né? E aí, a hora que eu preciso desligar, e a gente faz uma pergunta assim para o paciente, mas o que te desliga? Aí ele fala assim, mas como assim? Ele não consegue nem entender o que é esse processo de desligar, porque ele já está funcionando num modo que, durante essa pergunta, ele não consegue nem encontrar recursos internos para falar, não, eu acho que eu me desligo quando... Aí o processo terapêutico vai ajudá-lo a identificar esse padrão e perceber esse padrão, porque às vezes o paciente não percebe que ele está nesse padrão. Ele tem a dificuldade, ele percebe que ele não consegue dormir, mas ele não consegue perceber que, nossa, realmente, eu estou muito ativo, eu estou muito alerta, né? Então, acho que o processo terapêutico, a gente vai conversando sobre isso, vai mostrar para o paciente que ele pode estar também alerta durante o dia, de um modo equilibrado. E à noite é a hora que a gente consegue fazer essa balança funcionar. Senão esse alerta não vai deixar esse sono chegar. O ser humano, acho que ele é parecido até com o celular, com a bateria de celular. Exato. Você usa muito a bateria do celular, o tempo inteiro você pensa em carregar. E você, uma hora, acaba acontecendo o que com essa bateria? Ela acaba viciando. Eu acho que a grande dificuldade do ser humano é como que você consegue carregar essa bateria a ponto de você conseguir no outro dia ter aquela durabilidade, né? De fato, descansar. Eu acho que entra num processo crônico de a gente ter aquela cobrança de ter que descansar, ter que dormir, que a bateria nunca mais ela volta a atingir o 100%. Então, acho que aí começa a gerar aquele problema crônico que muitos pacientes começam a perpetuar os quadros de insônia e tudo mais. E tem uma questão que eu acho que nós temos hábitos que estimulam isso, né? Outro dia eu estava lendo sobre um fenômeno relativamente novo, que é o scrolling. Você ficar rolando o celular, né? E aí uma pessoa me falou algo que eu nunca tinha pensado, que também a gente fala muito do sono, memória e tudo mais, mas o sono também é importante para a gente esquecer. Sem dúvida. Porque tem muita informação, né? Nós estamos ali todo dia recebendo milhares e milhares de informações. E aí, se a gente fizer um raciocínio, um exercício ativo, de eu chegar em casa e olhar quanto tempo eu fico ali rolando o celular, e a gente fala muito da questão da luz azul, ok, mas também tem um monte de informação
em 99% das vezes. Inútil, porque são coisas que às vezes eu não estou querendo saber o que aquele famoso que eu nem sigo está fazendo ali nas redes sociais, né? Mas às vezes aquela informação ali está me causando sensações e estímulos e que fazendo isso principalmente à noite, eu vou alimentando o meu cérebro de potenciais gatilhos de hiperalerta que vão ali fragmentar o sono, que vão dificultar esse sono, né? Exatamente. Então, assim, a gente está numa forma de funcionar, numa sociedade em que o ócio, o estar tedioso, né, não me permite usufruir desse lugar. Então, o rolar tela nada mais é, né, dentro de uma perspectiva mais de comportamento social, de que um modo de fuga e de esquiva dessa sensação de desconforto de não viver o tédio ou ter que ter fazendo alguma coisa. Então virou um modo automático, ou seja, isso me alivia a sensação do não fazer nada. Eu estou fazendo alguma coisa mesmo que não seja produtiva, né? E aí a gente vai ter um monte de pessoas, né, um monte de queixas de dificuldade de atenção. E aí a gente vê, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem dificuldade de focar. Não, nós estamos com dificuldade de direcionar nossa atenção para aquilo que realmente precisa. E claro que o sono, a falta de sono, também vai levar a essas dificuldades. Então, o que a gente precisa começar a avaliar é colocar cada coisa no lugar. Tudo bem, nós vamos ter momentos para fazer isso, para usar a tela, mas também nós vamos ter o sono como um momento em que isso vai direcionar a sua qualidade de vida, vai favorecer aí a melhora da sua qualidade de vida, mas as pessoas ainda não estão conseguindo diferenciar uma coisa da outra. Então, eu acho que o nosso objetivo hoje é começar a ensiná-los a fazer isso, né? Perfeito. Primeiro, eu acho que ele falou, o que é insônia, né? A gente está aqui falando de insônia e nós não falamos o que é insônia. Pois é, então... tédio agora. Você sabe que isso é importante, falar de tédio, porque as pessoas confundem tédio com tristeza. Exatamente. Aí chega no domingo, eu tô mais parado ali, aí eu acho, meu Deus, eu tô triste porque eu não tenho nada pra fazer. É que a gente não vive mais o tédio, que é um sentimento... Eu tenho um amigo, meu amigão mesmo, que ele tava pra ter um burnout, assim. E uma das questões que o terapeuta dele colocou é tipo assim, exclui o Instagram. E ele excluiu o Instagram. E o terapeuta dele falou exatamente isso. Você precisa começar a viver o tédio. Porque quando você vivencia o tédio, você busca alguma outra coisa a ser feita, mas uma coisa muitas vezes produtiva. Seja ler um livro, seja você buscar uma informação, aprender alguma coisa nova. E hoje em dia o mecanismo de a gente conseguir se livrar do tédio, pegando o celular e olhando, rolando, fazer o scrolling, é muito fácil, né? Muito satisfatório ali pro nosso inconsciente, podemos dizer assim. Então é interessante a gente falar isso, porque a gente realmente, na nossa sociedade, a gente parou de viver o tédio. E a hora de dormir vai exigir esse time, esse espaço. E aí eu preciso encaixar alguma coisa ali. Não, eu não preciso encaixar nada, eu só posso deixar a coisa acontecer, né? E essa questão do tédio, a gente ensina as crianças a serem assim. Né? Porque, eu tô tedioso, coloca a tela, eu quero comer. Então, assim, um exemplo agora, eu estava com a minha filha viajando e a gente não usa tela, não usa tablet, não usa nada. E ela, mamãe, eu quero comer uma bala, mamãe, eu quero comer isso. E aí eu falei, olha, ela tá querendo usar o espaço de que ela tá sem fazer nada para comer ou para se entreter, né? Eu falei, vai ver a nuvem, vai ver a paisagem. E aí ela começa a dizer, nossa, mas aquela nuvem tem o formato de não sei o quê. Então assim, também cabe a nós adultos ensinar nossas crianças que o tédio tá tudo bem viver esse desconforto, porque isso é meio que instintivo, né? A gente vai colocando o tempo todo que a gente tem que estar ocupando um lugar que não tem que estar ocupando. Exato. Então o sono entra aí. Não, que é importante isso, porque isso vai condicionar um adulto, né, com dificuldade de lidar com certos sentimentos, né? E aí a gente entrou nesse assunto insônia, mas a gente não caracterizou, né? O que é de verdade uma insônia, né? Porque um belo dia eu não durmo e digo, eu tenho insônia. E assim, é sempre, eu tenho, né? É meu, eu me aproprio disso tanto e não tempo, solto, né? Eu tenho há 20 anos aquilo, né? E você pergunta para ele o que essa insônia diz, ele olha para você assim, mas ela é sua. Então, assim, é como personificar uma doença, né? Mas tudo isso que a gente está falando, do tédio, dos excessos e tal, a insônia, ela vai ser... Eu posso defini-la dentro dos critérios diagnósticos, né? Mas a gente pode definir dentro de um processo psicológico, analítico, em que a gente pode avaliar outras nuances dessa doença e a função que ela tem muitas vezes. Então, a gente pode pensar que a insônia, dentro do critério diagnóstico, que ela é uma percepção de um sono não reparador, que está associado a uma dificuldade de iniciar o sono, manter o sono e despertar muitas vezes antes do horário que gostaria.
Porém, esse manter o sono, esse dificuldade para pegar no sono, precisa ter uma oportunidade para dormir. Porque eu não tenho uma oportunidade para dormir quando eu estou cuidando de uma criança recém-nascida, quando eu estou cuidando de um idoso doente à noite. Eu não consigo ter uma oportunidade adequada quando o meu quarto, às vezes, não está apropriado para dormir para esse momento. Então, eu preciso ter um ambiente, uma condição favorável e intencional de dormir. Então, parei o que eu estou fazendo, está tudo propício para isso, eu deito para dormir e eu não consigo pegar no sono. Né? Ou eu até pego no sono, mas eu não consigo manter esse sono com qualidade. Desperto várias vezes, vou ao banheiro, e esse tempo acordado durante a noite aumenta. Ou eu desperto muito antes do horário que eu preciso acordar, né? Também aí diminuindo meu tempo de sono, fragmentando meu sono. E preciso ter alteração do funcionamento durante o dia. Claro, dificuldade de concentração, irritabilidade, alteração de humor e outras dificuldades cognitivas e emocionais. Então, eu preciso ter, primeiro, uma percepção de um sono que não é reparador o suficiente, associado a essas condições de iniciar, manter ou despertar precoce, com a alteração no meu funcionamento durante o dia. Né? Então, nem toda dificuldade para dormir vai ser insônia. Isso precisa de um critério para a gente definir insônia. Porque, às vezes, eu tenho, assim, eu fui dormir mais tarde porque eu estou trabalhando, não dormi o tempo necessário e eu tenho insônia. Não, eu tenho um tempo de sono insuficiente porque eu escolhi trabalhar a dormir. Então, essa avaliação ela precisa ser feita no sentido de que essa dificuldade ela precisa ser perceptível e ter impacto diurno. Né? Senão, a gente não tem isso, a gente vai ter outra coisa. Tá? E não pode estar associado também a uso de substância, a outros quadros psiquiátricos, a outro distúrbio do sono. Então, fazer diagnóstico diferencial aí é importante para a gente definir a insônia como transtorno, né? Um transtorno crônico. E essas dificuldades precisam apresentar, né, a manifestação dela numa frequência de, no mínimo, 3 vezes na semana, com uma duração de mais de 3 meses, para a gente ter um quadro crônico, né? E então, quais seriam os principais sintomas, né? A gente pode definir tanto questões diurnas a curto prazo, ou questões até a longo prazo relacionados a essa dificuldade para dormir, né? O que mais chega aí na sua prática com relação a essas queixas? O que mais chega a longo prazo é as pessoas elas com um quadro emocional importante, depressão, ansiedade, né? Então, e a gente vai ver que essa relação é bidirecional, tanto os transtornos ansiosos quanto os transtornos depressivos. Também pacientes com quadros físicos, né, doenças físicas, hipertensão, diabetes. A gente vai ter vários estudos mostrando a correlação entre insônia e mortalidade. Né? Por causa desses desfechos também, fatores inflamatórios, doenças, dificuldades cardíacas e etc. Então, a gente vai ter aí comprometimento também do nível de memória, de atenção, dificuldade de planejamento, de organização, devido a essa dificuldade de dormir. Então, os estudos mostram isso de uma forma muito interessante, porque aumenta os riscos das doenças físicas, né? E isso também aumenta o risco de mortalidade. Então, insônia e mortalidade, a gente tem uma correlação importante aí ao longo do tempo. Tá? Então, não é só não dormir, né? Não é só não dormir. Na verdade, porque a gente simplifica muito o processo, né? Diz, é só não dormir, né? Exatamente. Não, na verdade, o sono, eu costumo dizer que as pessoas didaticamente separam o dia e a noite, mas fisiologicamente as coisas estão muito intrínsecas, né? E não tem como a gente falar sobre isso de forma separada. E aí você falou da insônia crônica, né? Que você já pontuou aquele quadro que ultrapassa aí 3 meses. E tem aqueles quadros, por exemplo, que são agudos, né? Estou passando por um problema, ou às vezes até uma boa notícia, né? Ganhei na loteria e posso abrir uma insônia por causa disso, né? Ou perdi um ente querido, estou passando dificuldade no trabalho, e eu posso ter casos agudos disso, né? Como esse processo aí da insônia, cronologicamente falando, desse quadro agudo, quadro crônico, como que funciona essa evolução, digamos assim, se a gente pode chamar de evolução? Pode, porque assim, vai ter insônia quem tem insônia transtorno, tá? Quem tem predisposição para ter insônia transtorno. Então, ou seja, eu tenho que ter uma vulnerabilidade psicológica, fisiológica, cognitiva, para que a insônia transtorno, né, a insônia crônica aconteça. Mas, eventualmente, todos nós tivemos alguma dificuldade para dormir de um dia para o outro, né? Uma preocupação ou uma viagem. Então, assim, mas o que acontece? Passou o evento estressor ou passou o evento motivador para aquilo, eu volto a dormir normalmente. Então, aquilo é pontual, aquilo provavelmente não vai ter tanto dano, né, assim, a longo prazo,
mas pode ter um dano ali imediato, tipo, eu vou ficar mais com mais sonolência, eu não vou conseguir prestar tanta atenção no que eu preciso, porque eu não dormi o suficiente, então eu vou ficar mais irritado, os meus olhos vão ficar ardendo, mas passou aquele evento motivador do não dormir, vou colocar assim, a vida que segue. Né? Então, talvez ele nem tenha outro. Aquele evento foi tão importante que ele teve uma situação e ok. Agora, o paciente que vai evoluir para um quadro crônico de insônia, ele tem alguns aspectos importantes que a gente precisa considerar. Primeiro é a vulnerabilidade dessa pessoa. Uma pessoa mais ruminativa, mais hiperalerta, ligada a 220, uma pessoa que muito controladora, com um padrão de personalidade mais neuroticista, que é exatamente isso que eu estou colocando. Um metabolismo mais acelerado, uma temperatura do corpo um pouco sempre mais elevada, emocionalmente instável, depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar. Então, a gente tem essas pessoas mais vulneráveis a terem insônia. Que ao acontecer um evento, um incidente como esse, instala ali a insônia e ele fala assim, até então, até aquilo eu dormia bem. Até aquele evento acontecer, meu sono era normal. E eu coloco normal entre aspas, porque quando você vai investigar, essas pequenas insônias já estavam acontecendo na vida dele. Só que chega uma hora que cronifica, né? Então, ele vai tendo outros momentos da vida em que ele não dorme. Só que ele tem um marco ali em que ele percebe que aquilo começou a ficar mais evidente para ele. Ele começa também a colocar mais atenção naquele evento e se preocupar mais com aquela condição de não dormir. E aí entram os aspectos que a gente vai chamar de perpetuante, que é os aspectos que vão manter e vão levar essa insônia, que seria transitória, para uma insônia de longo prazo. E aí é onde a gente vai começar a entender os comportamentos, os hábitos que estão fazendo essa pessoa manter o sono não reparador por tanto tempo. Aí a gente vai ouvir várias frases o seguinte: mas eu percebi que eu não dormia bem e eu tomei o Rivotril da minha mãe. Nossa, e aquilo foi bom. Ou eu tomei aquele remedinho que coloca debaixo da língua e dormi tão gostoso e aquilo foi ficando, foi se arrastando e eu não procurei olhar para aquilo. Eu tomava uma taça de vinho e eu dormia rápido e aí a gente vai tendo e criando comportamentos que vão mantendo esse sono não reparador por mais tempo sem ajustes. E eu vou acostumando a dormir dessa forma. Até que chega uma hora que alguém fala para mim, né? Ou que eu percebo que eu realmente estou tendo prejuízo com o meu sono. E aí é onde eles chegam para a gente olhar e cuidar deles. Né? Não, isso é fundamental porque esse conceito de que em algum momento, como eu não cuido ou não tenho oportunidade, não sei se é bem isso, de modificar esses fatores que desencadearam esse processo e aí eu começo a cronificar isso, né? Exatamente. E aí a gente vê, você bem pontuou também essa questão que o paciente ele já fala, né? Olha, depois de tal situação. Sim. Então, nossa, foi quando eu tive filho, 15 anos atrás, isso, né? Foi quando eu perdi meu pai há tantos anos e a partir de então. Talvez acontecessem situações já e que não foram bem esclarecidas, né? E agora a gente coloca o sono ali como a resposta de tudo, né? E condiciona essa situação, né? Uma outra coisa que eu vejo é que essa insônia que vai ficando frequente condiciona também por um medo de dormir, não é? Então, chegou a noite e já traz uma angústia, meu Deus. E a pessoa acha que ela está cansada já é suficiente para dormir, né? Então, como funciona todo esse processo, né? Muito boa essa pergunta, porque é bem isso. Lembra que eu falei dos fatores predisponentes? Então, essa pessoa ela já é assim, ela já é preocupada com tudo, ela é hipocondríaca, ela tem medo de morrer, ela já é assim, né? Ela já é ruminativa. E aí ela vê um problema real, né? Ela percebe que ela não consegue mais dormir e ela tem um impacto muito grande no dia seguinte. E aí o que acontece com essa pessoa? Que ela já é assim, e o sono? O sono vai chegando, a noite vai chegando e ela começa a preocupar se ela vai dormir, porque se ela não dormir, amanhã ela não consegue fazer nada. Então, ela começa a ter uma ansiedade antecipatória, ela começa a ter medo de não conseguir dormir, por não produzir no dia seguinte, e essa ansiedade vai fazer com que ela tenha insônia. Né? Então, ela vai... Aí, o que acontece? Eu estou cansada, eu preciso dormir mais cedo, preciso ir para a cama mais cedo, 9 horas, eu preciso dormir, 8h30 eu preciso deitar, para ver se o sono vem. Então, aí são hábitos também que vão perpetuando essa insônia, porque o sono não vai vir. Primeiro, por causa do horário, ela não sabe nem que horas o sono chega para ela. E segundo, por esse padrão
de alerta que ela cria, fazendo com que esse sono vai ficando cada vez mais atrasado. Eu deito na cama 9h30, mas que horas o sono chega? Que horas realmente vai dormir? 10h30, 11 horas. Então por que você vai para a cama às 9 horas? Não, para ver se o sono chega. Eu preciso dormir, eu estou cansado. Você está cansado, você não está com sono. E aí a gente precisa diferenciar muito isso para o paciente. Por quê? Parece óbvio para a gente, mas para eles não é. Para o paciente não é óbvio quando ele chega para a gente falando dessas questões. Então, a gente precisa ensiná-los a definir o que é cansaço, o que é sonolência, o que é fadiga. E quando você explica, ele fala, faz sentido. Então, eu tenho essa sensação mais ou menos ali 11 horas. Então, vamos começar a ir para a cama esse horário. Sabe que eu sempre pergunto para os pacientes que horas que eles jantam. Né? Ótimo. Aí ele, não, jantou 8 horas. Eu digo, tá, e você vai 6h30 sentar na mesa e esperar esse jantar? Exatamente. Né? E também, e eu sempre pergunto o seguinte, a fome para você, ela chega de uma vez? Ou você vai percebendo esses sinais? E aí, uma dúvida que eu sempre fico comigo, que eu acho, independente da pessoa ter insônia ou não, as pessoas estão perdendo a percepção do processo do adormecimento. Uhum. Então, não identifica mais esses sinais. Uhum. E elas acham que o sono é um processo automático, que eu vou deitar e ele vai chegar. Uhum. É isso? Como é que está funcionando? Está funcionando assim. E elas não percebem porque elas estão monitorando o tempo todo. Né? Então, assim, quando eu monitoro, eu crio um processo cognitivo de vigilância. E se eu crio um processo cognitivo de vigilância, eu tenho neurotransmissores ali que me mantêm alerta. Consequentemente, sinais de sonolência podem realmente passar ou ser atrasados, porque eu estou mantendo um nível de atenção que me deixa, não me deixa relaxar, para que isso aconteça de uma forma natural. Então, esse monitoramento, será que eu estou com sono? Será que eu não estou com sono? Também não vai me deixar com sono. Então, esse padrão cognitivo que se estabelece do paciente com insônia, porque quem é esse paciente? É um paciente que tem uma preocupação excessiva com o sono, ansiedade antecipatória, monitoram muito o sono, tem hábitos inadequados de usar a cama mais para outras atividades, para além do sono, tipo deitar na cama sem estar com sono, ou ficar muito tempo na cama para ver se consegue dormir mais um pouco. Então, eles começam a ter hábitos inadequados que são perpetuantes da insônia para essas pessoas. Então, elas são mais vulneráveis. Então, a gente percebe o seguinte, para esse tipo de paciente, a gente vai precisar ensiná-los a perceber isso, com estratégias comportamentais e cognitivas, né? Então, assim, não é tão simples porque a gente está trabalhando com um componente que é a percepção de sono, percepção de eventos, percepção de situações. E percepção é subjetiva. Eu não consigo mensurar isso. Às vezes passo um IGI para o paciente, que é o índice de gravidade de insônia, que a gente vai medir a gravidade do sintoma, que é uma escala subjetiva. Então, ele fala, sua dificuldade de iniciar o sono, muito difícil para ele. Né? Extremamente difícil pegar no sono. Aí você pergunta, quanto tempo você leva para pegar no sono? Mais ou menos. Aos 20 minutos. Aí você fala, tá, mas 20 minutos... Nossa, mas eu não tenho que fechar o olho e dormir? Não, você não tem que fechar o olho e dormir. Então, percebe que a própria percepção que o paciente tem, se eu não avalio bem o questionário junto com ele depois, eu vou entender que ele tem uma insônia grave, mas nada mais do que uma percepção que ele tem de sono. Né? Então, você tem dificuldade de manter o sono? Tem muita dificuldade. Tá, mas como é que é essa dificuldade? Quantas vezes você... acorda uma vez. Mas você volta a dormir? Volto. Saber o que é normal, né? E a expectativa, exatamente, né? E tem aquele paciente também que muitas vezes o contrário disso, né? Aquele paciente que clinicamente não tem tanta manifestação, só que ele chega assim para você e fala, olha, eu sempre dormi pouco, sempre tive dificuldade para dormir, isso é meu natural, só que eu não tenho cansaço. Onde que você enquadra esse paciente que não tem os sintomas clínicos comuns do transtorno da insônia? Esse paciente que ele não tem estômago, mas ele tem assim, queixa? Ele chega, eu tenho alguns pacientes que chegam no consultório falando o seguinte, eu vim aqui porque eu sei que eu não durmo bem. Eu durmo 4 horas por noite, para mim é o suficiente. Eu tenho dificuldade de dormir, eu vou dormir tarde, porque eu fico trabalhando, faço outras coisas, me sinto super ativo. Vou dormir lá pela 1h da manhã, acordo 5, 6 horas da manhã, bem. Ele não tem a queixa clínica do paciente da insônia. Onde que você enquadra esse paciente que é até uma hipervigilância, né? Ele tá vigil ali. Ele pode ser um curto dormidor, né? Se a gente pensar Extremo, que se ele né? sempre foi assim, né? E não teve nenhuma consequência até agora, ou ele realmente pode ter uma percepção de sono, uma percepção de tudo, né? Ele não percebe nem que ele dorme
ele acha que dorme menos, talvez fazer algum exame para avaliar a queixa subjetiva com o dado objetivo de sono, porque às vezes pode ser que ele durma, mas ele tem uma percepção de que dorme menos, e isso a gente pode pensar pela actigrafia, pela polissonografia. E essa questão da percepção faz com que o paciente também não se perceba cansado, não se perceba sonolento, que também tem a ver com esse padrão, muitas vezes, de hipervigilância e de necessidade de controle das coisas, né? Então, assim, avaliaria pensando que poderia ser um paciente curto dormidor, aí eu teria que fazer essa avaliação. E se realmente ele for um paciente curto dormidor e não tem queixa, é o jeito dele funcionar, né? Então, é muito sutil essa pergunta. E tem cada vez mais pessoas chegando no consultório com mais ou menos assim: eu durmo super bem, mas eu quero melhorar mais o meu sono. Mas você dorme bem, não tem queixa. Não, mas me passaram e falaram que eu posso melhorar o meu sono, mas onde? Qual o padrão de referência de 100% do teu sono? O que é esse 100%? Onde que você quer? Não, porque eu preciso produzir, porque eu preciso... Mas você está tendo queixa? Não, mas eu quero melhorar. E você falou muito da questão da percepção do quadro clínico do paciente, né? E da subjetividade que isso traz. E hoje em dia a gente vê cada vez mais também pessoas monitorando o sono ali com aplicativos, com o celular, com os wearables, né? E muitas vezes isso daí gera uma expectativa diante da qualidade do sono, que não é nota 100 ali no relógio dele, né? Exato. Como que você percebe isso? Tem alguns pacientes que podem se beneficiar da tecnologia, tem alguns pacientes que isso daí pode ser um problema para ele. Como que a gente pode orientar o pessoal que está ouvindo aqui a utilizar a tecnologia de uma maneira inteligente, podemos dizer assim, né? Eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que a gente falta equilíbrio nisso, né? Então, às vezes, tem pacientes que vão se beneficiar, e a gente precisa orientar para que servem esses aparelhinhos, né? Com a validação, a gente sabe das limitações tecnológicas, clínicas desses dispositivos, mas eles são válidos, pô. Se eles existem, eu preciso usar a favor. Mas eu preciso, como profissional, orientar. Para que eles servem? Pacientes idosos, isso é fantástico. Porque o paciente idoso, muitas vezes, ele vai ter limitação para escrever, para fazer um diário do sono. Então, se eu posso usar numa instituição para pacientes que às vezes têm uma questão de percepção, às vezes mais complicada, mas assim, eu ainda tento desenvolver o máximo que eu consigo o paciente se perceber, que ele confie no programa dele próprio, interno, né? No ritmo biológico dele. Eu sei que o reloginho vai me dar mas nada melhor do que eu poder definir e confiar naquilo que eu sinto, né? Às vezes eu peço um paciente, estava falando mais cedo com o Jorge, eu peço o paciente para preencher o diário do sono e ele vem com o diário do sono preenchido, pautado no reloginho. E aí eu recebo, eu acolho e falo, nossa, que interessante, eu esqueci de te orientar, eu acho que em relação a isso. Então, eu não invalido, né? Não podia ter feito e tal. Mas eu falo assim, vamos fazer uma experiência diferente então na próxima semana. Vamos evitar o relógio e vamos preencher o diário do sono sem o reloginho. Eles ficam meio assim, parece que estou tirando a roupa deles, né? Quando eu falo isso. Eles sentem desprotegidos. Mas isso é um exercício de quê? Se eu não sou capaz de me perceber o que é bom para mim, como eu me sinto, eu não estou trabalhando insônia. Porque a insônia é um transtorno da percepção também. Não é? Tá lá, percepção de sono não reparador e etc. Então, eu preciso fazer ele confiar. E muitas vezes o paciente com insônia não confia no próprio processo dele. E aí o paciente chega, preenche o diário do sono e fala assim, olha, eu tive a seguinte experiência. E eu pergunto, como foi para você isso? Porque a gente precisa entender esse processo. Como foi para você preencher o diário do sono sem usar o relógio? Aí ele falou, foi interessante. Por quê? Ao preencher o diário do sono, eu percebi que as minhas notas estavam boas e que eu estava tendo uma boa qualidade do sono para mim. Mas ao olhar o relógio falou que eu dormi mal. E aí, depois do horário que eu percebi que eu dormi mal, que o reloginho falou, eu fiquei mal durante o dia todo. Eu falei, mas ok, vamos trabalhar isso, né? Mas entende? Há um conflito nesse processo, né? É muito importante isso, né? Porque para quem nunca utilizou o diário do sono, ele é preenchido ao acordar, né? Então, ele é uma medida retrospectiva sobre a minha impressão, né? Eu tive um caso de uma pessoa que eu acompanhava e essa pessoa colocava lá, olha, eu dormi, deitei, comecei a iniciar o sono às 10 da noite e acordava às 6, 6:30 da manhã. Ok, então a gente já via aí mais ou menos entre 8 a 8 horas e meia de sono. E aí dava uma nota boa para esse sono, aí quantas horas você percebeu? 5.
Aí não teve nenhum despertar, né? Aí eu digo, bom, hoje a gente tem um problema de matemática. Mas aí é uma questão exatamente de como você percebe isso tudo, né? É uma situação importante. Teve um outro caso super interessante que é exatamente da gente comparar o sono, né? Veio um casal que veio consultar, na verdade veio o marido porque ele tinha uma insônia, porque a esposa dormia 10 da noite e ela fazia corrida, então ela acordava às 5h30 da manhã, super bem, dormia entre 9h30 e 10 horas, e ele não conseguia, mas ele ia também para a corrida, né? Então era uma confusão, porque ele queria ter um padrão de sono, que era o sono dela. Aí a partir do momento que a gente investigou e fez questionários e avaliações diário do sono, ele disse, olha, vocês vão precisar fazer exercício físico em horários separados, porque cada um tem um ritmo biológico diferente. Então, às vezes o ritmo também, né, essa mudança, a gente fala de padrão de sono, a gente está falando de uma curva ali de Gauss que tem os extremos ali, né? E aí tem gente que não vai se encaixar naquele padrão ali de todo mundo e fica assumindo um diagnóstico que muitas vezes ele não existe, né? Isso é muito interessante isso que você está falando, porque a gente vai vendo a importância da psicoeducação no processo do sono, né? Ou psicoeducacional, como as outras pessoas colocam. Então, a psicoeducação sobre o sono, ela é fundamental para que essas crenças, ideias, ideias, vai fazendo com que a gente vai criando uma exigência com o padrão de sono que, para mim, não é real. Né? Então, ter que dormir a noite inteira sem acordar, ter que dormir assim que fechar os olhos, eu tenho que dormir como todo mundo. Aí tem aquela ideia também, nossa, aquela pessoa dorme em qualquer lugar, olha como ela dorme. Ela é uma baita de uma pessoa que ronca e tem apneia e dorme em qualquer lugar. E a pessoa insone tem inveja dessa pessoa que dorme em qualquer lugar. Então você percebe assim, né? Não tem inveja, porque... Não é 880, não né? Tem, né? Então, assim, e é isso, assim, a questão do ritmo é muito importante colocar, porque cada um de nós vai ter um ritmo próprio. A gente vai ter desde os matutinos, dos intermediários, dos vespertinos, e a gente vai perceber que os vespertinos sofrem pra caramba quando eles têm parceiros que são mais matutinos ou dormem mais cedo. Porque entendem, socialmente, a gente tem a ideia de que dormir cedo, de que dormir e acordar cedo é um padrão saudável, natural e normatizado, né? Então, assim, a gente já acha que isso é esse padrão. E naturalmente, essa pessoa que se percebe que precisa dormir mais tarde, acordar mais tarde, ela acha que ela tem o problema, porque ela não encaixa dentro desse ideal social de dormir cedo e acordar cedo. Então, as pessoas vão sofrer mais. E aí, o que acontece com essas pessoas? Eles vão tentar deitar 10 horas da noite, só que não tem sono. Não tendo sono, o que ele acha que ele tem? Insônia. Insônia. E não é insônia. Aí você ajusta o horário dele e fala assim, olha, vamos experimentar e dormir meia-noite, né? E pegou rápido no sono, dormir. Opa, então não é insônia. Então, assim, às vezes o ritmo, fazer o paciente também, porque ele também não sabe. Lembra? Sim. Que eu falo? Quando o paciente chega pra gente no consultório, ele tá realmente perdido. Ele não sabe como funciona aquilo. Ou que se ele sabe, ele viu no Google, ou ele viu que um amigo passou. Mas pra gente, pra profissional, ele não sabe. Então, eu preciso definir. Preciso dar uma aula para ele, abrir meu computador, mostrar os slides das minhas aulas e mostrar, sabe o que é um sono normal? Sabe como que seu cérebro funciona à noite? Assim. Seu cérebro, ele acorda, ele desperta, ele pode... algumas vezes, não precisa dormir a noite inteira. E muitas vezes, Jorge, isso ajuda. Ele chega, às vezes você faz um processo de psicoeducação, você dá uma aulinha para ele e ele fala, nossa, realmente faz sentido. E isso pode ajudar o paciente, né? É super interessante, tem um seriado, uma série no streaming que chama Modern Love. Eu acho que o segundo episódio da segunda temporada é um casal de ritmo biológico completamente diferente. E aí vira um conflito de vida, de sono em relação a tudo isso, né? Isso. Porque realmente eles são extremos, então isso acaba gerando bastante repercussão. Uma coisa muito frequente também no consultório é o seguinte, o paciente chega lá e diz, doutor, assim, olha, à noite eu janto cedo, eu corto o celular 1h30 antes do horário de dormir, eu não vejo TV, já tenho um ritual de sono e nada funciona, né? E aí o que eu vejo é que muitas vezes o foco da avaliação do indivíduo com queixa de insônia está na noite, né? Uhum. E como que é, na verdade, essa avaliação do paciente com insônia? Como que funciona isso? Eu falo que é uma avaliação 360, né? Desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Então, eu vou só voltar um pouquinho no que você falou do casal, só para aí eu volto na questão da higiene do sono. Um casal assim, tão discrepante,
a gente precisa ensiná-los a ter outros momentos que possam favorecer estarem juntos, né? Porque para cada um se respeitar. Então, eu posso jantar junto, eu posso fazer outras atividades pré-sono juntos, né? E a hora do sono, cada um prioriza a sua. Porque se a gente fica focando na intimidade só na cama, a gente também está perdendo um dia todo para as coisas acontecerem, né? Então, acho que isso é importante. E conversar, né? O diálogo é importante. Mas voltando à questão da avaliação da insônia, ela é uma avaliação 360. Ela é 24 horas, desde a hora que o paciente acorda até a hora que ele vai dormir. E muitos acham que é só à noite, é só fazer higiene do sono, né? Fazer a rotina de sono depois das 20 horas, e não é assim. A gente sabe que os hábitos que nós temos durante o dia são fundamentais para aumentar a nossa pressão do sono, para favorecer o sono. Desde a exposição à luz, né, movimento, atividade, uso de café, uso de álcool. Então, sim, todas essas, nossos cochilos esporádicos. Então, a gente precisa avaliar como é a rotina desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme. Porque, muitas vezes, se a gente mexe no dia do paciente, a gente melhora à noite. Na maioria das vezes. E aí eu não preciso nem fazer tanta coisa à noite. Expondo essa pessoa ao sol, movimentando, tirando o cochilo, tendo uma rotina para acordar, ele vai dormir. Só que eles não confiam nisso. É só isso. É só isso, né? Entre aspas, no sentido de que organiza a sua rotina. Se expõe à luz. O que acontece? O paciente acorda 5 da manhã, vai para o trabalho, entra na empresa, não tem luz, assim, natural, mas artificial. Sai às 18, sem luz, vai para cá. Então, que horas ele se expôs à luz? A luz hoje é um fator fundamental para sincronizar o ritmo. O movimento. Fica o tempo todo sentado na frente do computador. Chega à noite e quer dormir, não vai. Então, se eu não consigo articular com esse paciente momentos do dia, que eu tenho que achar essa flexibilidade, para que ele tenha esses comportamentos, ele dificilmente vai ser só a higiene do sono, não vai resolver. Só desligar a luz às 18, porque tem isso, né? Tem gente que fala assim, meu médico falou para desligar a luz 18 horas e não fazer nada. Eu falo, não, peraí. É para a vida. Então, a avaliação ela é personalizada, a higiene do sono ela é uma estratégia personalizada e acompanhada. Eu não posso simplesmente falar que é só parar de tomar café, que é só desligar a luz. Então, é um conjunto de hábitos, dieta, como é que fala? Ingestão de líquido, de substância. Eu preciso fazer toda essa avaliação. Eu acho que a gente está agora introduzindo o tema do episódio, né? Que é o tratamento da insônia, então, sem a medicação, né? A gente sabe que o padrão ouro, hoje em dia, não é medicação, é a terapia cognitiva comportamental da insônia. E você já começou a falar de alguns aspectos que a gente vê na terapia cognitiva. Eu quero que você fale um pouquinho pro pessoal que não conhece ainda sobre terapia cognitiva comportamental para insônia, como que funciona, como que é o tratamento, né? Quais são as etapas e o que você busca identificar no paciente nas sessões. Ótimo. Viram que a gente falou, né, que o paciente com insônia tem vários comportamentos perpetuantes. Hábitos de cama ruins, rotina inadequada, uso de medicação e etc. Né? A terapia comportamental para insônia ela é uma abordagem psicoterapêutica focada, direta, com prazo limitado. Você não vai fazer terapia a vida inteira para tratar a insônia, ela tem um prazo, né? Ela tem um foco, que é o sono, e existe um protocolo que faz isso, né? Com várias estratégias de intervenção para mudar comportamentos e cognições que interferem no sono. Então, ela é um processo direcionado para ajudar o paciente a modificar esses comportamentos incompatíveis com o hábito de dormir. Então, a gente tem alguns módulos da TCC, que é desde o aspecto da psicoeducação, que é isso que a gente já falou, restrição de sono, onde a gente vai estabelecer com o paciente as janelas de oportunidade para dormir, de acordo com esse padrão que a gente avalia do diário do sono, né? Padrão que ele tem mais sonolência, a gente vai limitar para melhorar essa homeostase, né? Para melhorar essa pressão para o sono. A estratégia de controle de estímulos, que eu acho que ela é fundamental, tá? Que é isso que a gente está falando do tempo de cama, do horário de acordar, das atividades que a gente usa no quarto. Então, o controle de estímulos, inclusive, foi um dos primeiros modelos da insônia, de Butzin. Não foi nem o 3Ps do Spielman, o 3Ps veio depois. O primeiro modelo foi o de controle de estímulos, ou seja, a cama foi feita para dormir ou ter atividade sexual. Se eu faço qualquer outra coisa que está associada à vigília, a cama passa a ser um espaço de alerta e não de sono. Então, quando eu fico na cama e não consigo dormir, eu preciso sair. Por quê? Senão eu crio um padrão de condicionamento de que aquele espaço está mais associado a um padrão de vigília do que de sono.
Então, as estratégias de controle de estímulos vai ajudar o paciente a restringir os estímulos da cama, favorecendo aí um rápido início de sono. A reestruturação cognitiva, que é ajudar o paciente a modular esses pensamentos catastróficos, essas crenças disfuncionais, que eu preciso dormir a noite inteira, eu preciso deixar o olho dormir, não. Então, a reestruturação cognitiva, que vai trabalhar o aspecto cognitivo e percepção, relaxamento e meditação, que vai fazer com que esse alerta reduza, né? Então, é uma abordagem que tem um tempo limitado de 6 a 12 sessões, alguns protocolos de 6 a 18 sessões, né? Mesmo que tenham comorbidades, e a gente sabe que vem, né? A gente não tem uma insônia limpinha, só bonitinha ali, uma insônia sem comorbidade, a gente sabe que tem. Então, é uma abordagem psicoterapêutica que precisa ser feita, esse processo como um todo, por psicólogos do sono. Agora, algumas estratégias pontuais, né, que precisa fazer, o profissional do sono pode fazer. Ajudá-lo numa higiene do sono, ajudar nessas orientações de controle de estímulos, mas o acompanhamento semanal, sistemático, é feito por um psicoterapeuta, né? E é interessante isso porque as pessoas podem, no primeiro momento, confundir, né, a terapia cognitivo-comportamental com a própria higiene do sono, sendo que é um processo muito mais amplo, né? Lógico que a higiene do sono é uma estratégia interessante, mas eu sempre falo, e você já deixou claro aqui, que é algo personalizado, né? Algo personalizado. Porque às vezes ele vai lá na internet e baixa lá um kit de higiene do sono e aplica para todo mundo, né? Exatamente. E aí eu checklist. E aí eu até comento com eles o seguinte, né? Que sempre faço comparação com outras doenças. Então vamos lá, digamos que seja hipertensão arterial e você precisa, num primeiro momento, fazer exercício físico, mudar a sua dieta. E eu consigo fazer isso para todo mundo da mesma forma? Não. Então é a mesma coisa, né? E também a higiene do sono não é algo que eu faço 10 dias e tá tudo certo, né? Então, assim, só para esclarecer para o público geral como é esse processo da higiene do sono, né? E que as pessoas acham que a terapia cognitivo-comportamental é apenas a higiene do sono. Isso é bom esclarecer porque tem 3 coisas, né? Psicologia do sono não é só TCCI, depois eu falo um pouquinho disso. E TCCI não é só higiene do sono. E higiene do sono não é TCCI, né? Então, higiene do sono ela é uma estratégia da TCCI que vai visar modificar hábitos associados à dieta, ingestão de líquidos, uso de substâncias e modulação do ambiente que favoreça o sono. Então, são atitudes de estilo de vida e ambientais que precisam ser modificáveis para melhorar o sono, tá? Então, aí a gente tem lá o uso de café, de cafeína, ingestão de álcool, ingestão de líquidos à noite, a rotina, exposição à luz, e mais, melhorar a qualidade do quarto, temperatura, etc. Então, a gente precisa entender se existem determinados comportamentos que favorecem ou determinados comportamentos que dificultam o início do sono, hábitos de vida, né? Hábitos alimentares, ingestão de drogas, etc., de substâncias. Então, a gente vai começar a eliminar e retirar. Se aquele paciente tem esses hábitos na rotina, a gente vai tentar ajustar isso para o que é favorável. Porém, cada pessoa vai ter um hábito. Por exemplo, se eu pego uma pessoa que ela toma café das 7 da manhã até as 17 horas, se eu simplesmente falo para ela parar de tomar café, ela pode ter uma crise de abstinência de cafeína. Então, assim, não vai tomar mais café. Não, e o objetivo também não é retirar tudo. É a gente tentar entender onde isso encaixa, onde é possível que isso seja feito. Também não é apagar a luz às 18 horas, né? Que horas que a sua rotina começa. Então, a higiene do sono, ela precisa ser para todos nós. Não é só para quem tem insônia ou para quem tem problema de sono. Isso é um hábito que todos nós precisamos desenvolver, né? Para que também o nosso sono, para quem não tem isso, problema, também tenha qualidade, porque não é só para começar a dormir, mas para nos manter dormindo, né? Então, os hábitos que a gente vai gerenciando da higiene do sono vai favorecer tanto o início do sono, como também a qualidade dele. Então, isso também serve para todos nós. Mas a gente precisa ouvir cada paciente, monitorar, porque às vezes eu vou ter que fazer ajustes. Às vezes esse paciente ele não vai dar conta de parar o café agora, eu vou ter que voltar atrás e rever junto com o médico e ver como a gente faz a retirada da cafeína. E eu vou ter que ir para um outro patamar e ver o que é possível na redução do uso de determinadas substâncias e drogas, porque tem paciente que usa álcool todos os dias. E como é que você retira? E fala não vai tomar. Eu tenho que precisar de acompanhamento. Então, eu preciso muito avaliar o que são esses hábitos e como esse paciente usa esses hábitos na rotina
E aos poucos a gente vai fazendo esse gerenciamento. Ler um livro. Uma pessoa nunca leu livro na vida. Como é que ele vai ler um livro para relaxar? Então, não posso simplesmente impor algo. Eu preciso ir construindo com o paciente o que ele dá conta de ir fazendo. E também não é tirar tudo de uma vez. Não vai beber álcool, não vai tomar café, não é assim. Desliga a luz às 6 horas da tarde. Desliga a luz, a pessoa chega né? assim, não quero fazer, pô. Você vai tirar tudo que eu tenho prazer? Não. Ok, E que torna ainda... muito pesado, né? Para você Exatamente. praticar e continuar, né? Não, e assim, a gente fala assim, o paciente já vem armado. Você que vai mandar parar de tomar café? Não vou mandar. A gente vai construir esses processos. Então, o que a gente dá conta? Você dá conta disso? Vamos fazer isso. Amanhã a gente vê. Ótimo, conseguiu? Beleza, vamos seguir. Então, a gente vai fazendo isso passo a passo, tá? Perfeito. Não é só ser o advogado. Ou então, se entra no exército, vamos lá, resolver tudo assim, uma rotina rígida, né? E, por exemplo, doutora Kisday, eu já uso remédio 20 anos, né, para dormir. Então, eu não posso fazer mais terapia cognitivo-comportamental. Pode e deve, meu querido. E precisa muito. Necessita, né? Essa é uma pergunta, porque é frequente, né? Sim. A gente vai ver aí tanto o tempo de uso quanto o abuso das medicações. E essas pessoas, elas desaprendem a dormir. Elas esquecem como dormem de forma natural. Então, aí é onde a gente vai entrar ensinando essas pessoas a dormirem direito. Talvez a gente não vai conseguir retirar medicações de 20 anos, dependendo dessa pessoa, mas a gente reduz bastante, né? E introduz hábitos novos que ela também não estava acostumada a ter. E aí, essa combinação é muito bonita, porque a gente vê muitos estudos mostrando que o tratamento combinado, ele tem uma efetividade. Então, eu posso usar a medicação. Em alguns casos, eu vou ter que usar. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem um tempo de sono curto, objetivo, né? Pela polissonografia, ele não é indicado para TCCI. Um paciente curto dormidor, com tempo objetivo de sono, a primeira indicação dele vai ser a medicação. Ele não tolera esse espaço de melhora, porque leva um tempo, né? Por mais que é breve, mas existe um tempo aí para as coisas acontecerem. E eu preciso desse paciente, esse curto dormidor, ele vai ter que usar a medicação. E o paciente crônico, ele entra com muito medo de dormir sem medicação. É um comportamento de segurança para ele. Eu não consigo mais dormir sem remédio. Ele não consegue mesmo. Ele não está usando um clichê dele, não. Ele não consegue. Ele tem que aprender. Uma insegurança realmente que se cria, né? Eu acho que esse é um tema, assim, muito complexo e que, às vezes, as pessoas tentam simplificar, né? Sim. De dizer, faça lá a higiene do sono, Não, então faça isso e vem aqueles vídeos aí de TikTok, de Instagram, né? Que você não pegou o ônibus do sono às 10 da noite, você já não vai... Se você calcula, então lança no chat GPT qual o melhor horário de sono para você acordar. Isso tudo entra naquelas cronificações exatamente de hábitos complexos que atrapalham o sono, né? E, assim, agora quando a gente fala desse tratamento não farmacológico, né, e a terapia cognitivo-comportamental, a gente está falando de uma estratégia para insônia crônica, e aí o profissional da psicologia, ele exerce um papel muito importante nisso, né? E que no Brasil a gente tem esse profissional certificado, tem uma formação específica para isso, né? Como que para o psicólogo, profissional da psicologia, que ele pode adentrar nesse mundo do sono? Porque a gente sabe aí que é uma queixa de norte a sul desse país e de repente um psicólogo está lá num lugar mais distante que está ouvindo, poxa, que legal, eu posso mudar a vida das pessoas com uma estratégia dentro da minha atuação profissional. Como que o psicólogo ele pode entrar nesse mundo encantador, que eu digo logo que não sai mais, tá? Não Entra sai e não mesmo. sai. Não sai mesmo. As formações são fundamentais, né? Primeiramente, o interesse. Eu acho que é isso. Quer saber disso? Então, aí a oportunidade vai começar a acontecer. Porque a gente não tem na faculdade. Até para despertar o interesse do psicólogo estudar sono, é difícil, porque a gente tem 5 anos de faculdade e eu nunca vi isso na minha grade curricular, né? Eu fui estudar sono de uma forma muito... depois da minha pós-graduação, que eu estudei pacientes com apneia, falei, não, eu quero estudar mais isso. Então, foi uma coisa muito própria, né? Mas a gente tem aí... o conselho, né? O conselho agora está vindo com uma proposta de poder divulgar mais a psicologia do sono nos congressos, levando através de atividades, de cursos e de formação para que a gente consiga alcançar essas pessoas. Mas precisa estudar sono.
O psicólogo do sono ele precisa ter conhecimento geral de sono, que ele procure formações, especializações nessa área, né? Que aos poucos ele vai se construindo, vai atendendo, vai fazendo supervisões, vai conversando, fazendo parte de equipes de atendimento, de ambulatórios. Então, assim, ele precisa adentrar, primeiramente, ter interesse, segundo, procurar instituições sérias que ofereçam cursos da área do sono, se capacitar em sono, e aos poucos essa formação ela vai tomando forma, né? Então, eu acho que não é um processo simples, porque também a gente não tem essa estrutura, porque é uma área muito nova, né? É uma área que está se construindo. Então, por onde vem? Por onde a gente está chegando também, né? Então, assim, eu acho que falta agora nós, como profissionais, começar a construir esse caminho para eles virem também. E você falou que a psicologia do sono não é só TCCI. Não é. Né? E a gente sabe também que os psicólogos que têm atuação em sono, eles atuam em outras demandas, né? Desde, por exemplo, dificuldades na adesão a determinadas terapias, Isso. até mesmo terapias respiratórias, né? Sim. Que dizem, poxa, o que o psicólogo está fazendo aí tratando ronco e apneia, né? Exato. Mas a gente sabe que tem um papel fundamental em outras demandas de estudo de ritmo, enfim, e até no sono infantil a psicologia também tem um papel essencial, né? Então, como que funciona esses direcionamentos além da TCCI? A psicologia do sono, a gente pensa, é uma ciência do comportamento. Então, o sono é comportamento, então ela vai estar ali, né? Porque o sujeito que dorme é o sujeito que tem as questões da vida, suas angústias, suas tristezas, mas os transtornos do sono também vão levar a outros comprometimentos psicológicos, ansiosos, outros quadros importantes. Mas estudar o comportamento, por exemplo, num processo de adesão, é ensinar o paciente, dentro dessas estruturas dos processos psicológicos, o que está dificultando com que ele faça um processo de adesão. É a personalidade dele? É a capacidade de enfrentamento dele? É a limitação que ele tem de autoestima dele, que ele não consegue se perceber? Então, assim, a psicologia ela vai adentrar tanto nos aspectos de ajudar no tratamento do manejo, mas de compor uma equipe multidisciplinar para que esse tratamento seja cada vez mais efetivo. Vamos pensar no paciente com narcolepsia, né? Que ele tem ali a gente vamos para o contrário, né? Sai da insônia e vamos para um paciente que tem muita sonolência ao longo do dia. São pessoas que têm dificuldade de aceitação da doença. São pessoas que usam a doença para conseguir um monte de coisa que querem, então tem ganhos secundários. Tem pessoas que não conseguem organizar a sua rotina, então os cochilos programados podem ajudar. Então a parte comportamental e cognitiva sempre vai favorecer as outras condições do sono, né? E a gente vai ter a psicologia do sono nas escolas, falando da relação do sono e aprendizagem, né? Da relação do sono e cognição, nos quadros demenciais. Então, assim, a gente vai ter a psicologia do sono atuando junto à equipe multidisciplinar, no manejo do paciente como um todo, integral. Fantástico, né, Gui? Sensacional. E aí a gente está chegando já exatamente no final, porque a gente poderia aí conversar muito desse tema, um tema fenomenal, né? Mas assim, eu acho que tem duas coisas importantes. A primeira delas é que mensagem você deixa para aquela pessoa que chega assim, olha, eu não durmo mesmo, é isso, não tem mais jeito, já são muitos anos, né? Então, para esse tipo de pessoa que vai buscar, que já são muitos anos sofrendo com a insônia. E uma outra mensagem exatamente já no gancho disso, que é para esse indivíduo que é psicólogo e ouviu isso aí e quer entrar no sono, né? Quer entrar, que você já falou bastante, mas só uma mensagem de reforço nisso. Sim. O paciente que fala que não tem jeito, eu não me conformo com essa expressão, porque tem jeito. Tem jeito, as pessoas conseguem. Talvez faltou aí um pouco de encontrar uma equipe que cuidasse dessa pessoa de uma forma mais direcionada, né? E muitas vezes, quando a gente fala não teve jeito, passou por tudo que tinha que passar, eu falo assim, olha para você. Você já passou por os melhores profissionais, por os homens mais renomados. Será que o problema está onde? Será que você quer realmente ficar bom? Eu faço essa pergunta, o paciente fica assim, né? Você quer realmente ficar bom? Essa insônia tem uma funçãozinha na tua vida? Tem uma funçãozinha. Então, o que eu falo assim, não me conformo com não tem jeito. Tem jeito, procure ajuda especializada, direcionada, porque a gente tem solução para isso, né? Os estudos estão aí mostrando, as nossas práticas clínicas estão aí mostrando. Então, não desista. Essa é a mensagem que eu deixo. Não desista de dormir, não né? Não desista. Tá? E a outra é uma mensagem para os profissionais.
também é essa, né? Continue buscando, nós estamos aqui, estou à disposição para poder ajudá-los nesse processo, com as supervisões, com os cursos, mas procurem esses cursos focados, renomados, com selos de qualidade, né? Para que vocês possam se qualificar, e a gente está aqui disponível para isso. Sempre tem uma pergunta surpresa que o Gui faz, mas antes do Gui fazer essa pergunta, queria aproveitar esse espaço, já te agradecer pela grandeza do que você compartilhou aqui com a gente. Eu acho que isso vai mudar a visão sobre a insônia de muita gente, como também de profissionais que vão se sentir estimulados. E aproveitar esse espaço, porque você é uma pessoa que é referência aqui no Brasil, fez sua formação, seu mestrado, seu doutorado nessa área e que forma outros profissionais, e alguém vai dizer assim, olha, eu quero passar em consulta com a doutora Kisday, um colega médico que quer encaminhar para você, ou uma pessoa que queira fazer uma formação com você na área do sono. Onde que as pessoas te encontram? Me encontra hoje no meu Instagram, que é Kisday Souza, Kisday_Souza. E a gente está lá com todas as informações, tem lá o meu contato, as minhas informações sobre os cursos de formação. A gente está com curso de formação agora só para psicólogos e médicos, em TCCI, e as informações estão lá. Tá Olha, bom? gente, super recomendo, hein, porque é um curso que muda realmente a forma de enxergar o sono, né? Muda o ponteiro. Gui, rufem os tambores, né? E vamos lá. Bom, uma mensagem final pro pessoal que tá ouvindo, que ele não pode dormir sem essa. Momento de tensão nesse podcast. Se permita, né? Solte a corda, saia do controle, confie no teu corpo. Confie. A palavra é essa, confiança. Muito Tá bom? bom. Sono é entrega, né? O sono é entrega, perfeito. Nossa, Entrega. sensacional. Obrigada, Gente, pessoal. Que episódio fantástico. Mais uma Obrigada. vez, obrigado. Obrigado, Gui, por tudo isso que a gente que está aqui agradeço. junto fazendo. Esse trabalho de levar conhecimento, né? Então, você que acompanhou esse episódio, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. E continua com a gente aqui. Segue a gente no YouTube, segue a gente no Spotify. Dê like também, porque isso engaja o nosso vídeo, tá? E a gente vê você no próximo episódio do Durma Com Essa, que tem mais assunto bem legal sobre sono e saúde de uma forma geral. Até mais.